E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de C++ focados na UBI. E vamos hoje fazer um exercício para colocar em prática os comandos e conceitos que aprendemos na última aula sobre leitura e escrita de dados. O exercício proposto é o seguinte: escreva um programa em C++ que solicita ao usuário o dia, mês e ano do seu aniversário e exiba essa data neste formato aqui, ó, dia, mês e ano separado por barras. Primeira coisa para a gente tentar entender: quais tipos de variáveis vamos precisar criar para salvar dia, mês e ano? Se a gente pensar bem, vai ser do tipo inteiro, né? Porque não tem como eu nascer no dia 12,7 ou no mês 4,5, né? Tanto o dia quanto o mês quanto o ano são números inteiros positivos, então eu vou criar variáveis do tipo inteiro, tudo bem? E a gente vai colocar nesse formatinho aqui. Então vamos lá, primeira coisa, vamos abrir o CodeBlocks, deixa ele carregar pra gente. E aí, o que a gente vai fazer? Então, nós temos que criar e temos que usar os conceitos que nós aprendemos de leitura e escrita de dados, o printf e o scanf, ou o cin e o cout, se você assim preferir. Então, abrindo aqui, nós vamos colocar em Create New Project, vamos criar um novo projeto, vamos ver aqui em Files, e vamos criar aqui, pessoal, ó, C, C++ Source. Eu vou dar um Go, escolher a opção C++, e vou escolher o diretório onde eu vou salvar essa pasta, tudo bem? Então aqui, ó, eu vou salvar, já tinha um diretório aqui que eu vou apagar, eu criei uma pasta nos meus documentos chamado C++ OBI exercício. Você pode criar onde você quiser, com o nome que você quiser. E aí eu vou criar aqui, ó, esse exercício chamado dia, mês e ano. Lembrando, pessoal, ele vai gerar um arquivo .cpp, que é o arquivo que nós vamos fazer o envio para a Olimpíada, tá? Que na verdade é simplesmente um arquivo de texto. Então aqui eu vou colocar o nome, ó, dia, mês, ano, ou sei lá, data de aniversário, o que você achar melhor. Vou colocar aqui como, por exemplo, data aniversário. Tudo bem? E aí eu vou salvar. Data aniversário. E vou data aniversário e vou continuar. E aí eu vou dar um finish. Então ele já criou aqui, ó. Só que ele criou aqui com programão. Eu preciso ver isso aqui depois. Posso renomear, ele deu algum errinho. Mas tudo bem, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso colocar as nossas bibliotecas. Lembra que a gente tem uma biblioteca só? Que ele vai ter um conjunto de bibliotecas que a gente vai poder trabalhar para ter esses conceitos, esses recursos de leitura de dados, escrita, funções matemáticas. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos incluir essa biblioteca. Nós vamos usar a função include. Tudo bem? Então nós vamos colocar a função include e vamos colocar aqui, ó, bits barra stdc e ela já apareceu aqui embaixo, ó, bits stdc ++.h. Aqui ele replicou o bits, eu vou apagar aqui então, né, ó, é só um bits que eu quero. E aí eu vou fechar com um sinal maior, fica entre um sinal menor e um sinal maior. Agora eu vou criar a minha função principal int_main, abrir e fechar parênteses, para indicar que é uma função, e vou abrir e fechar chaves. Aqui, pessoal, ó, dando Enter, o meu programa tem que ficar inicialmente aqui entre essas duas chaves, tudo bem? Primeira coisa, eu vou criar minhas variáveis. Você pode criar o nome que você quiser, por exemplo, A, B, C, pode ser dia, mês e ano, não importa. Como a gente pode escolher, eu vou criar aqui, ó, dia, mês e ano. Criei 3 variáveis do tipo inteiro e coloco ponto e vírgula para indicar que terminou a minha linha. Outra coisa, eu preciso escrever na tela uma mensagem para o usuário entender o que ele precisa digitar. Então eu vou escrever aqui com o meu printf, certo? Vou abrir meus parênteses lá dentro, né, e abrir as aspas duplas para escrever. Eu vou escrever o seguinte, ó, dia, 2 pontos e vou dar um espaço. E vou colocar aqui o ponto e vírgula. Quando eu compilar esse programa, ele vai ver que não tem nenhum erro. Cliquei aqui na ferradura Build and Run para já compilar, conferir, compilar e rodar o programa, né? E aí ele vai abrir a tela para a gente, ele mostrou a mensagem aqui, ó, dia. Tudo bem? Que foi a única coisa que eu fiz. Só que eu quero, além de escrever, eu quero ler um valor. Então eu vou usar o scanf. Eu vou colocar aqui em frente. Você poderia colocar aqui em frente ou aqui embaixo, tá? A mesma coisa. Então eu vou colocar aqui ó, o meu scanf, vou colocar aspas duplas também. Como eu estou lendo um valor inteiro, eu vou colocar o %d, certo? E aí depois das aspas duplas eu vou dar uma vírgula e vou colocar o atribuidor de leitura, né, que é o nosso e-comercial, shift 7, e a minha variável que é dia. O que ele vai fazer aqui basicamente?
ele vai ler o valor digitado, né, ó, que eu vou digitar na tela, e vai salvar na variável dia. Basicamente é isso, tudo bem? O que você pode fazer? A gente vai repetir esse esquema agora para dia, mês e ano, certo? Então agora, quando eu simular esse programa, compilar, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a mensagem dia e vai ficar o meu cursor piscando, esperando digitar alguma coisa. A partir do momento que eu digitar, ele vai pegar esse valor e vai salvar. Ó, dia, ele espera, tá vendo? Ele espera eu digitar alguma coisa. Eu posso digitar qualquer valor. Ó. O valor que eu digitar, ele vai salvar na variável dia. Aqui não tem mais nada porque a gente não codou mais nada, né? Como eu quero fazer o mesmo para mês e ano, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar isso daqui na parte de baixo, ó, para ganhar tempo. Onde é dia, eu ponho mês. Aqui a minha variável vai ser mês também. Aqui eu vou colocar ano. E a minha variável vai ser ano. Fiz exatamente a mesma coisa, certo? Então agora, quando eu compilar, ele vai fazer isso 3 vezes. Dia, mês e ano. Deixa ele compilar aqui para a gente ver. Não está encontrando nenhum erro, tá bom? Ó, nenhum erro encontrado, isso é muito bom. Olha, o dia eu coloco 20, mês, por exemplo, mês 5, e o ano, sei lá, 2013 e 12. Então, ele leu os 3 valores. Só que ele precisa mostrar isso na tela. Até agora ele só leu. Lembrando, tá, pessoal? Se você esquece, por exemplo, um ponto e vírgula aqui, ó, e você vai fazer pedir para ele compilar, ele vai mostrar para você os erros encontrados. Ó. Então, como faltou aqui, ó, ele vai acusar um erro, tá vendo? Ó? É esperado um initializer, né, ó, antes de printf. Então, é esperado aqui o nosso ponto e vírgula antes do printf. Lembrando, um erro pode desencadear em vários outros, né, porque ele vai entender que você não terminou essa estrutura, então ele vai entender tudo isso como uma única estrutura. E aí ele vai começar a encontrar os erros. Então a gente tem que corrigir isso, tá? E ele mostra para você aqui, ó, a linha do seu erro. Então deixa eu compilar de novo, agora que eu corrigi, ele não vai encontrar mais nenhum erro. Então ele sempre vai te mostrar onde que você está errando, em qual linha você errou. Então aqui nenhum problema. Agora que eu já li os 3 valores, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar isso na tela naquele formato dia, mês e ano. Então eu vou usar o quê? O printf de novo, né? Ó. Vou usar o printf e vou escrever assim, por exemplo, ó. Sua data de aniversário é... E aí eu vou colocar aqui, ó, depois disso, eu vou colocar os atribuidores. Posso escrever aqui, por exemplo, vou copiar e colar aqui, ó, percentual D, barra percentual D, barra percentual D. Ou seja, ele vai mostrar os 3 percentuais D que eu salvei. Mas em que ordem que ele vai colocar? Exatamente na ordem que eu colocar aqui, ó, dia, mês, ano. Ou seja, ele vai colocar esse percentual D, ele referencia esta variável, esse percentual D referencia esta variável, esse percentual D referencia esta variável. Então ele vai colocar, ó, sua data de aniversário é dia, mês e ano. E aí, para terminar o nosso código, nós vamos dar um return 0 para indicar que não temos erros no nosso código. Vou diminuir aqui um pouco para a gente enxergar. E esse é o nosso programa. Então vamos lá, vamos compilar e rodar. Vamos ver. Então ele vai esperar o dia, vou colocar aqui, por exemplo, dia 13 do mês 10, por exemplo, do ano 1998. Então ele mostra, ó, sua data de aniversário é 13 de 10 de 1998. Se a gente quiser, ó, como ficou muito junto, eu posso dar um espaço aqui, ó, posso pular, dar um barra N, tanto antes aqui do sua, né, para ele pular uma linha, quanto depois do 98. Isso aqui, pessoal, é puramente estético, tá? Mas se você quiser, pode ficar legal. Então vamos lá, vou dar um barra N aqui também, ó, só para ficar mais organizado, mas não é obrigatório, né? Lembrando que o barra N ele pula uma linha. Então vamos lá, deixa ele compilar. Vou colocar a data aqui, ó, 27, por exemplo, do 11 de 1992. Olha, ó, sua data de aniversário é 27 de 11 de 92. Ele pulou uma linha aqui e pulou uma linha aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então esse foi o nosso programa de hoje. Programinha simples, né, para a gente treinar agora os nossos recursos de leitura e cita de dados. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, tentem fazer em casa, porque é muito importante. E até a próxima, pessoal.